Bom dia, pessoal. Vamos gravar aqui mais uma videoaula de programação em C. Pois bem, isso aqui é um exercício da Olimpíada Brasileira de Informática 2014, que ele pede para o usuário fazer um programa para informar em qual ordem um certo vetor contendo certos números está ordenado. Se ele está ordenado na ordem crescente, decrescente, ou se não está ordenado. Para começar, vamos aqui primeiramente declarar a biblioteca stdio, que é a biblioteca padrão. Vamos aqui ao int main, escrevemos aqui o int main. Vamos aqui declarar duas variáveis: variável resultado, onde vai conter o resultado o retorno dessa função aqui, e uma variável tamanho, tam. Tem aqui o contador, a variável i, que é o contador que vamos usar no laço for lá em cima. Vamos explicar depois. Aqui vamos pedir para o usuário informar o tamanho do certo vetor que vai ser analisado. Esse tamanho, esse dado inteiro vai ser alocado na variável tam, que, como explicamos na aula passada, esse comercial significa que eu vou alocar esse dado inteiro nesse endereço, no endereço dessa variável tam. Por isso que usamos o e-comercial. E esse d aqui, %d, significa que o dado que o usuário está passando é inteiro. Tudo isso contido nesse comando scanf. Depois desse dado, que eu aloquei esse dado inteiro, vamos aqui declarar um vetor inteiro também, que vai ter o tamanho tam no caso. Se o tamanho que o usuário informado desse vetor for 20, aqui vai ter 20. Isso aqui é só uma questão de declarar um vetor estático. Se ele fosse dinâmico, ia ser diferente. E esse assunto de dinâmico vamos abordar em aulas posteriores. Aqui vamos aqui pedir para o usuário informar os dados que estão no vetor. O usuário pode informar, por exemplo, pode informar 1, 2, 3, 4, 5, ordenado em ordem crescente. Ou ele também pode informar 8, 7, 6, 5, 4, ordem decrescente. Ou ele pode informar em nenhuma ordem, que no caso esse vetor aqui, que eu coloquei aqui como comentário, ele não está ordenado em nenhuma ordem. Então, tudo isso pode estar contido nesse vetor cartas aqui, que eu criei. E aqui nesse laço for, geralmente em linguagem C, os números que identificam cada espaço do vetor, ele vai de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Então, para eu colocar todos os valores no vetor, vou ter que iniciar de 0. Por isso que eu declarei aqui o i aqui como índice no laço for, que ele vai iniciar em 0. Aí ele vai contar aqui i mais e vai até um número menor que tam, uma vez menor que tam. Então, se tam for 20, ele vai até 20 menos 1, que é 19. Então ele vai de 0 até 19.
Aí ele cumpre todos os 20 espaços alocados. E aqui vai ser a função vai receber como argumento, essa função que vamos explicar aqui, vai receber como argumento cartas, que é o vetor onde está contido os números, lá do que eu quero saber em qual ordem está ordenado, e o tamanho dele. Vai receber esse tamanho também. Pois bem, vamos explicar a função aqui. Aqui, para declarar a função, uma função no caso, como eu quero que essa função retorne um número, que depois eu vou analisar esse número, um número inteiro, então ela vai ser uma função inteira, vai ter um int aqui. Aí aqui é o nome da função, entre parênteses aqui vai ter os argumentos da função, pode ser 2 argumentos ou mais também, ou até um argumento. E aqui o primeiro argumento vem, aí depois vírgula e os próximos argumentos entram. Aqui também, como o vetor que eu estou usando aqui é inteiro, então eu coloco aqui int. E aqui também, como o tamanho também é inteiro, eu coloco int. E aqui declaramos aqui a variável, outra variável i, que esse i aqui ele é diferente desse i aqui, porque esse aqui vai ser usado só nessa função, depois ele vai ser descartado, e aqui está sendo usado na função itMain. Se eu quisesse usar uma variável global, eu declararia ela aqui, fora da função. Por exemplo, int v, declararia ela aqui. Essa variável global poderia ser usada aqui nessa função e nessa função também. Agora, como esse i aqui é local, ele só pode ser usado aqui. Se eu usar aqui sem declarar, vai dar erro na compilação do programa. Pois bem, aqui temos aqui essa variável int inicializada com 0 e id1 também com 0 e id2 também. Aqui vamos inicializar o i com 0. Depois esse laço for vai até i quantidade do vetor menos 1, como havia explicado antes. Aí aqui é o incremento do i. Aqui, para saber se o vetor está ordenado em ordem crescente ou decrescente ou nenhuma ordem, eu vou usar o seguinte raciocínio. O id a cada valor que ele encontrar um valor anterior e o valor posterior, que é esse daqui, o valor anterior, que é esse valor i aqui, que representa um valor do vetor, e esse daqui é o valor posterior a esse daqui. Então, quando esse valor anterior for menor que o seu posterior, cada vez que isso acontecer, o int vai ser incrementado. E o id1 também. E quando esse valor anterior for maior que o seu valor posterior, que é esse aqui, o int também vai ser incrementado. E o i2 também vai ser incrementado. Então, quando terminar essa verificação, né, eu vou ter que ter um certo resultado. Se esse int for igual a id1, então a função retorna 1. E a função é crescente se esses dois forem iguais. Por quê? Porque ela é crescente? Porque o número que eu contei aqui de valores anteriores menores que valores posteriores são iguais. O int é igual ao id1. Então, se ele é igual,
Então ele pode retornar 1 e o valor que está os valores que estão no vetor estão ordenados de forma crescente. Aqui, se o id for igual a id2, ou seja, ele não tem mais valores anteriores menores que valores posteriores, agora são maiores. Se esses dois forem iguais, então a função retorna 2 e ela é decrescente. O vetor, no caso, os valores que estão no vetor estão ordenados de forma decrescente. E aqui na última verificação, se id for diferente de id1 e também for diferente de id2, isso daqui significa que esse 2e comercial aqui quer dizer que eu estou querendo comparar duas situações. Se id for diferente, esse sinal aqui é diferente, exclamação igual é diferente de outra variável, né? E também se for diferente de mais outra variável, né? No caso aí id2, ele retorna 3, valor 3. E a função não está ordenada de forma nenhuma. Por que essa terceira situação acontece? Porque um id vai contar aqui em todas as situações, ele vai ser incrementado. Se o valor anterior for maior que o posterior, se ele for menor que o posterior. Já o id2 e o id1 eles não vão ser incrementados em todas as situações. O id1 vai ser incrementado só quando o posterior for menor que o anterior for menor que o posterior. E o id2 vai ser incrementado quando o anterior for maior que o posterior. Aí por isso que eu posso fazer isso daqui. Se o id, que é incrementado em todas as situações, for diferente dos dois, então ele não está em nenhuma das duas anteriores. Não é crescente nem decrescente. É simplesmente um vetor de valores que não estão ordenados de forma nenhuma. Aí com isso aqui termina a explicação dessa função aqui. Aí aqui ele vai retornar esse resultado, esse retorno aqui, para a variável result, onde vai ser alocado o resultado aqui. Aí aqui no int main vai ter outra verificação. Se result for igual a 1, aí ele mostra para o usuário que está em ordem crescente. Se for igual a 2, em ordem decrescente. E se for igual a 3, em nenhuma ordem. Agora vamos compilar para ver se bate o resultado. Para compilar o programa, é necessário estar na pasta onde o arquivo código-fonte está, né? E digitar o comando gcc -o é o nome do executável que vai ser formado, olip, no caso que é o nome do arquivo aqui, arquivo fonte. Aí depois coloca o nome do arquivo fonte, olip.c. Aí enter. Compilou. Para executar tem que colocar ponto barra e o nome do executável, olip. Agora vamos informar um vetor aqui de números inteiros de forma crescente. 1, 2, aí está ordenado de forma crescente. Ou melhor, esqueci de um detalhe. Primeiro vamos ter que informar o tamanho do vetor. Aqui. Primeiro, o tamanho do vetor. Eu quero o vetor de 5 espaços.
Agora vamos informar os valores do vetor. 1, 2, 4, 5. Ele mostrou aqui, está ordenado de forma crescente aqui, ó. Resultado. Agora vamos ver um vetor de ordem decrescente. 5, 4, 3, 2, 1. Ele mostrou aqui ordem decrescente aqui. Agora vamos ver um vetor que não está ordenado em nenhuma ordem. Está todo embaralhado. Nenhuma ordem. Ele mostrou aqui, ó. Está ordenado em nenhuma ordem. Bom, isso aqui foi o exercício da Olimpíada Brasileira de Informática, né, de 2014. E muito obrigado pela atenção.